Aqui. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Marcelo Leães, sou psicólogo e psicanalista e fundador do Nação Bariátrica. E hoje estamos fazendo essa live porque estamos chegando na nossa live número 18. E a ideia recentemente eu tenho me aprofundado muito nos estudos de atenção plena, do uso de mindfulness para o tratamento da obesidade, sendo o Mindful Eating, né, a modalidade mais conhecida e mais recorrente para o tratamento de distúrbios alimentares. Então, quero só dar uma dica do dia, talvez você saiba, talvez não, mas a partir de hoje eu estou disponibilizando o livro que eu escrevi, chamado 50 Maneiras de Superar a Ansiedade Após a Bariátrica. Então, se quiserem entrar, entrem no link da bio após essa live, que o livro está lá para ser baixado de forma gratuita. Sejam bem-vindas todas as pessoas aqui. Então, a live de hoje a gente vai discutir como usar o mindfulness para a obesidade, né? E o principal motivo porque eu faço essas lives é com o intuito de estar comprometido continuamente com o meu próprio aprendizado e também conseguir transmitir o melhor conteúdo para o meu público, né? Para as pessoas que acompanham a Nação Bariátrica, para essas parcerias que a gente faz ao longo dessa caminhada. Outro motivo muito importante que eu faço essas lives é porque eu realmente percebo a necessidade de um aconselhamento, né? Tanto pré quanto pós-cirúrgico. Eu sei quão valioso é o suporte pós-operatório, quando ele ajuda a pessoa a desenvolver algumas estratégias mais positivas de enfrentamento. E principalmente para conseguir fornecer um suporte externo, que eu entendo que o suporte externo para o paciente bariátrico ele é importantíssimo, principalmente para promover recursos de flexibilidade interna. Então, a live de hoje, ela é muito interessante porque ela fez a avaliação de uma intervenção de mindfulness para o comer estressado, né, e foram ver a relação que isso tinha com a redução do cortisol e na gordura abdominal entre mulheres com sobrepeso e com obesidade. Então vale a pena destacar que esse não é um estudo feito especificamente com bariátricos, eu até hoje não acompanhei nenhum trabalho que fazem com bariátricos, mas o objetivo é justamente, através do Bariatricamente Leve, trazer um protocolo desse tipo a todas as pessoas aqui do Brasil que fizeram cirurgia bariátrica. Então esse estudo ele é conduzido pela Jean Christeller, que é uma psicóloga do Centro de Medicina Integrativa do Departamento de Medicina da Califórnia, em São Francisco. Ela pertence ao Departamento de Psicologia. E uma grande sacada interessante desse estudo é que ele foi ver assim, qual a relação entre o sofrimento psicológico e a secreção elevada de cortisol e qual é o impacto que isso tem na quantidade de gordura que a pessoa tem na região abdominal, que a gente sabe é uma característica extremamente marcante da síndrome metabólica. Então, qual é o cenário atual? Hoje a gente desconhece qualquer tipo de programa que tenha o objetivo de reduzir o estresse que a pessoa tem e que tenha avaliado também a diminuição ou não da gordura abdominal. Então, para esse estudo, participaram 47 mulheres com sobrepeso e com obesidade, o IMC médio delas era de 31,2, e elas foram aleatoriamente designadas para um grupo de 4 meses para explorar os efeitos de um programa de atenção plena para o comer estressado. Então, o que foi avaliado nesse programa? Foi avaliada atenção plena, foi avaliado sofrimento psíquico, foi avaliado comportamento alimentar, foi avaliado o peso, foi avaliada a resposta ao despertar do cortisol e foi avaliado também a gordura abdominal, tanto pré quanto pós-operatório. Então, a gente sabe que muito dos efeitos ruins para a saúde, né, que são resultados do excesso de peso, elas estão muito ligadas à quantidade de gordura abdominal que a gente tem. Então, independentemente do peso, a gente sabe que a obesidade visceral, em particular, ela produz algumas moléculas que são inflamatórias e que acabam conduzindo a pessoa à resistência à insulina e à síndrome metabólica, obviamente um dos principais motivos que as pessoas buscam a cirurgia bariátrica, que também é chamada de cirurgia metabólica. Então, a gordura abdominal ela é certamente um objetivo importante quando a gente fala em reduzir
o risco do diabetes tipo 2 e também de doença cardiovascular. Isso já é amplamente conhecido. Agora, existe um fator que é um fator de risco que ele é totalmente modificável e que ele pode contribuir muito para o desenvolvimento dessa gordura abdominal, que é, então, justamente o estresse psicológico crônico. Existem alguns indicadores que estão ligados a maior níveis de estresse psicológicos, como um menor nível socioeconômico, o estresse no trabalho. São dois indicadores básicos do estresse crônico, né? E eles estão ligados, pessoas que têm menor nível socioeconômico, pessoas que têm muito estresse no trabalho, essas pessoas geralmente têm uma maior gordura abdominal. O estresse ele pode impactar a gordura abdominal através de uma ativação repetida e contínua do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. São glândulas, né, que são responsáveis por produzir cortisol. Quando a gente tem um aumento nos níveis de cortisol, né, e isso está combinado com um nível aumentado de insulina, a gente acaba mobilizando aminoácidos e ácidos graxos desde a região periférica do corpo para a região central. Com qual objetivo? O objetivo de fazer isso é o uso imediato pelo fígado para fazer a gliconeogênese e cetonas, que tem como objetivo produzir energia para o cérebro. É muito importante a gente saber que os estoques de gordura eles são redistribuídos para a região intraabdominal quando a gente tem um cortisol elevado. Então, a ligação que existe entre um alto nível de cortisol e o aumento da gordura abdominal, ela foi observada pela primeira vez, só para vocês terem ideia, em pacientes que foram diagnosticados com a síndrome de Cushing, que eles apresentavam alguns tumores nessas glândulas que faziam com que essas pessoas produzissem, então, altos níveis de cortisol. Homens e mulheres saudáveis que têm maior reatividade ao cortisol, ou seja, que acordam já muito estressadas e que com isso elevam muito o cortisol, elas têm maior gordura abdominal, né, e está muito presente também entre mulheres que têm depressão, né, que estão na pós-menopausa, e aquelas que têm um cortisol durante o período da manhã mais alto, elas também têm níveis de gordura visceral mais alto. Né? Isso, como é que a gente mede isso? Isso é muito simples, isso é feito através de uma tomografia computadorizada. Só para vocês terem ideia, olha que interessante esse dado. A maioria das pessoas, elas mostram um aumento de 50% a 160% na concentração de cortisol nos primeiros 30 minutos depois que acorda. De acordo com uma recente pesquisa, essa elevação alta de cortisol no período da manhã, ela está associada a um maior estresse no trabalho e na vida, e quando a gente tem uma resposta reduzida do cortisol, ou seja, quando você acorda e não tem um nível muito elevado da resposta do cortisol, isso geralmente está ligado a traços psicológicos positivos, a sentimentos de otimismo, né, e o que a gente pode chamar de um afeto positivo. Agora, por um outro lado, quando a gente tem uma elevação desse cortisol, né, ele está ligado muito à fadiga, está muito ligado ao estresse pós-traumático também. Então são fatores que a gente precisa estar sempre muito atentos para que eles não interfiram na nossa qualidade de vida. Ainda não foi estabelecida alguma norma bem definida para hipersecreção ou pouca secreção de cortisol, né? E eu vou ligar isso com mindfulness mais adiante. Né? Então é sempre necessário ter uma consideração bastante cuidadosa quando a gente interpreta esses resultados de emissão de cortisol. Né? A gente sabe que pensamentos e emoções relacionados ao dia seguinte são pensados porque eles aumentam essa resposta, aumentam a secreção de cortisol, porque ele é muito diferente do aumento natural que nós temos, né, do aumento circadiano nas horas da manhã antes do despertar. Então, gente, além desse efeito direto do estresse crônico na obesidade, o estresse psicológico ele também pode desencadear o consumo de alimentos ricos em gordura e doces, e obviamente umas pessoas que fazem um consumo elevado de alimentos ricos em gordura e doces, inevitavelmente vai levar essa pessoa ao ganho de peso. Mas o comer estressado, ele também pode aumentar a gordura visceral, independente do ganho total de peso que a pessoa tem.
Ou seja, quando a gente combina o estresse crônico, né, e uma dieta rica em gordura e açúcar, ela vai aumentar acentuadamente o nosso tecido de gordura. Quando a gente fala em testes em humanos, as pessoas que reconhecem a si mesmas como sendo comedoras por estresse, elas também tendem a ganhar mais gordura abdominal durante o período estressante, e isso a gente pode trazer para os dias de hoje, esse período de pandemia. A gente tem ouvido muito relato das pessoas que ganharam peso, talvez vocês que estejam nos assistindo possam dar o relato de vocês, podem dar um like para que essa live chegue a mais pessoas, né? Agora, quando a gente vê assim as causas psicológicas da alimentação estressada ou outros tipos de alimentação emocional, o que elas são caracterizadas? Elas são caracterizadas por uma pouca consciência do estado fisiológico de fome, né, e uma incapacidade de diferenciar entre o sinal de fome e uma excitação emocional. Algumas pessoas, quando elas são mais suscetíveis a uma alimentação induzida pelo estresse do que outras, é possível que essas pessoas possam adotar uma estratégia de autorregulação justamente para lidar com esses estados aversivos, esses estados de desconforto, quando a atenção ela é desviada de uma autoavaliação negativa, a gente pode falar aqui do sentimento de culpa, e sai desse julgamento de culpa direto para um estímulo como um alimento rico em gordura, rico em açúcar. Gorduras ruins, obviamente, né? Eu não estou incluindo aqui as gorduras boas que são altamente nutritivas. Então, pessoas que são identificadas como comedoras emocionais, elas são mais vulneráveis ao ganho de peso quando a gente compara com pessoas que não têm esse comer emocional. E geralmente essas pessoas que são identificadas como comedores emocionais, eles podem inclusive recuperar mais peso após uma perda de peso bem sucedida, seja essa perda de peso através de dieta e exercício, seja também através de uma cirurgia bariátrica, que é principalmente o foco aqui, que é o nosso interesse. A maioria das intervenções no comportamento para a perda de peso, isso é muito interessante, ela não tem como objetivo reduzir o estresse psicológico como objetivo principal, né? Se é que o estresse ele pode ser um fator que contribui, ao menos para um modesto sucesso da manutenção da perda de peso no longo prazo. Além disso, só para vocês terem ideia, a maioria das intervenções ela está muito mais focada na perda de peso em vez de reduzir a gordura abdominal, o que é um grande erro. Que a gente sabe que uma pessoa pode... Eu via ontem um relato de uma pessoa a qual estava com um quadro de obesidade bastante importante e depois chegou a um peso muito baixo, com pouco músculo, e a consequência disso na vida dela é que ela tinha desmaios ao longo do dia, justamente porque estava muito magra, estava fraca, com o corpo mal nutrido. Então, apesar de todas as evidências que vinculam o estresse psicológico ao excesso de comida e também ao acúmulo de gordura abdominal, até o momento, acho que nenhum estudo publicado examinou então se essa intervenção de mindfulness, que foi projetada para melhorar o estresse e a resposta ao cortisol, elas levam realmente a alguma diminuição da gordura abdominal. Então, qual é a hipótese? Né? É que de que uma intervenção baseada em mindfulness, ou que a gente tem várias traduções, uma delas em atenção plena, ela pode ser eficaz na redução do estresse e na melhora desses excessos alimentares que estão ligados ao estresse. Porque alguns estudos já sugerem que o treinamento de mindfulness ela reduz o estresse psicológico. A gente tem um protocolo muito interessante do MBSR, né, para redução de estresse. E o bem-estar psicológico, né, o mindfulness ele pode trazer um bem-estar psicológico para uma variedade de condições de saúde. Além disso, ela pode melhorar os padrões de cortisol e pode reduzir também a compulsão alimentar e outros sintomas de transtorno alimentar entre pacientes com distúrbios alimentares e, consequentemente, pode reduzir o peso entre adultos tanto obesos quanto não obesos. Essa hipótese de que
o mindfulness aumentaria a consciência e a capacidade de resposta a essas sensações corporais e com isso reduziria o sofrimento psicológico e com isso a alimentação emocional e também a redução do cortisol e que consequentemente reduziria também uma gordura abdominal. Isso é certamente o foco desse estudo, né? E certamente é uma abordagem muito mais global do ser humano, baseado em uma sabedoria interior que nos situa em relação às coisas. Então esse estudo, que foi um estudo piloto, randomizado, controlado, né, por lista de espera, ele explorou o efeito de mindfulness para o estresse alimentar e para a gordura abdominal, que são variáveis onde a gente identifica a saúde, né, ou mais próximas de doenças. Então foi avaliado a alteração do peso, a distribuição da gordura corporal e além de uma outra medida que é um pouco mais específica, que é a gordura visceral do tronco superior, que está ligado geralmente a uma maior resistência à insulina, e uma outra medida que é a gordura da perna, que ela também está associada a um menor risco metabólico. Então também foi examinado se uma alteração geral, né, na proporção do total de gordura do tronco para a perna, para poder avaliar então essa distribuição de gordura corporal. Finalmente, por último, e não menos importante, como o estresse alimentar ele é mais comum em mulheres do que em homens, e homens e mulheres eles são diferentes no perfil e na distribuição da gordura, esse estudo aqui ele foi muito mais focado em mulheres com sobrepeso e obesidade, que sentiam que o estresse influenciava o comportamento alimentar e, consequentemente, também no peso. É muito interessante porque esse estudo ele foi, como eu falei anteriormente, desenvolvido na Universidade da Califórnia, em São Francisco, né? Todos os participantes, para vocês terem ideia, eles tinham um IMC entre 25 e 40 e não tinha nenhuma questão médica como diabetes ou algum uso de medicamento, algum tipo de suplemento hormonal. Então, essa intervenção ela foi desenvolvida com base em mindfulness, como aquele que eu comentei anteriormente com vocês, o Mindfulness Based Stress Reduction, além do MBCT, que é mais ligado a uma terapia mais cognitiva, e também o treinamento de consciência alimentar baseado em mindfulness, que é o MBEAT, que é o protocolo que eu estou fazendo também a minha formação agora. Talvez vocês saibam, talvez não, mas eu tenho a minha formação ela é em psicanálise e mais recentemente em mindfulness, com esse foco no treinamento da consciência alimentar baseado em mindfulness. O mindfulness ele é caracterizado por uma postura aberta, geralmente sem julgamento, extremamente ligada à relação à experiência que o paciente tem ao momento presente, e o principal objetivo dela é desidentificar, é desarticular e interromper alguns padrões que a pessoa tem cotidianamente, tanto de pensamentos quanto de emoções, e alguns comportamentos que são repetitivos, com o objetivo de permitir uma resposta muito mais adaptativa. A atenção plena é cultivada através de um treinamento sistemático, né, de um estado muito mais focalizado de consciência, através de uma escuta repetida das experiências corporais, além de outras experiências sensoriais, dos pensamentos e das emoções. O MBEAT, né, esse protocolo de mindfulness voltado para o comportamento alimentar, ele promove uma conscientização das experiências corporais que estão ligadas à fome física, que estão ligadas à saciedade, que estão ligadas à satisfação do paladar e, principalmente, identificar quais são os gatilhos emocionais que fazem com que a pessoa coma demais. Esse programa ele foi originalmente desenvolvido para o tratamento de transtorno de compulsão alimentar periódica, o que é descrito dessa forma no DSM-4, e ele foi associado a reduções na compulsão alimentar, a redução na depressão e outros indicadores de regulação da ingestão desses alimentos. Ele também foi associado a uma perda de peso proporcional à quantidade de prática de atenção plena. Isso é muito simples da gente entender, né? Assim, na verdade, essa prática é como um músculo, e como a maior parte das coisas na vida. Quanto mais a gente exercita esse músculo, quanto mais a gente estimula,
melhor vai ser a qualidade da perda de peso, melhor vai ser a regulação da ingestão também de alimentos. Então, será que o Mindfulness funciona para a obesidade? Nesse estudo, que foi um programa de 9 aulas de 2 horas e meia e um retiro de 7 horas de práticas de meditação, foram realizadas aulas semanalmente e no final de semana, né? Os participantes foram instruídos ao scan corporal, que é uma forma da gente tomar consciência corporal, foram instruídos a meditações sentadas e também um exercício chamado de espaço de respiração de 3 minutos. Os participantes eles também foram conduzidos através de meditações guiadas, que é uma forma da gente introduzir uma prática alimentar muito mais consciente, né, de prestar atenção às sensações físicas de fome, à sensação de estar cheio do estômago e também a sensação de satisfação do paladar, aquele prazer do comer, além de uma trazida assim, de consciência para os desejos de comida, a identificação desses gatilhos emocionais que estão muito ligados aos ambientes sociais que nós estamos inseridos, e também uma prática de autoaceitação e de uma sabedoria do desenvolvimento e da construção de uma sabedoria interior. Cada sessão ela foi iniciada com uma prática de atenção plena, de mindfulness, né, seja um exame corporal, meditação sentada, a bondade e o não julgamento, né? Isso foram sempre seguidos de uma discussão e de uma prática, né, de revisão de como as pessoas estão se sentindo em relação à semana anterior com a introdução dessas práticas que são progressivas. Também, obviamente, sim, foram feitas meditações e algumas discussões guiadas que foram usadas para introduzir essas novas práticas de alimentação ou de consciência emocional. Teve também um dia de retiro onde os participantes entraram em completo silêncio para praticar meditações que haviam aprendido e fizeram uma refeição em casa para praticar essas habilidades de consciência alimentar. Então, todas as pessoas que participaram dessa intervenção de mindfulness, elas foram incentivadas a participar das tarefas domésticas diárias, e isso incluía cerca de 30 minutos por dia de uma prática formal de atenção plena, 6 dias por semana. E prática de atenção plena antes e durante as refeições, eu diria minimamente durante uma refeição. Para fornecer as diretrizes de uma alimentação saudável, de como fazer o exercício físico, que também é um componente importante desse programa, dessa intervenção em mindfulness, e também para controlar os efeitos, né, nesse estudo, todas as pessoas participaram, por causa disso, de uma aula, né, de uma parte mais educativa de informação nutricional e de exercícios que tinham um período de 2 horas. A partir daí foram utilizadas várias... como é que eles mediram tudo isso? Então foi utilizado uma ferramenta de autorrelato, né, que existe uma forma da gente medir a habilidade de mindfulness que cada pessoa tem. E essas habilidades, elas são, então, a capacidade que a pessoa tem de observação, né, de poder observar as sensações internas quanto externas, a capacidade de descrição, que é conseguir expressar, na verdade, verbalmente a experiência que ela está passando, e agir, né, um agir com consciência, que envolve o envolvimento de algumas atividades que a pessoa faz no dia a dia, que você faz no dia a dia, com essa ideia de uma atenção total, de mindfulness, de awareness, né, de presença, de estar presente no momento, no agora. Então, e também, obviamente, aceitar sem julgamento, que é a capacidade de aceitar uma experiência, seja ela desagradável ou indesejada, sem julgá-la como boa ou como ruim, ou sem pressa também de alterá-la. Então, foi também utilizada uma escala de responsabilidade corporal, que é a capacidade que a gente tem de escutar as sensações corporais para orientar o comportamento e o grau de integração que a gente tem entre os nossos estados psicológicos, emocionais, subjetivos e os estados físicos, como o de fome. Então, só para vocês terem um exemplo. Tem um item desse questionário, ele diz assim, será que eu suprimo meus sentimentos e sensações corporais?
E essas respostas elas vão variando, né, numa escala de 1 a 7, sendo 1, isso não é nada verdadeiro ao meu respeito, e sendo 7, muito verdadeiro ao meu respeito. Então, uma outra ferramenta importante, ela mede, que é o Wheaton Chronic Stress Inventory, ela mede a presença de estressores crônicos na vida de alguém, principalmente se ele está ligado ao trabalho, se está ligado a relacionamentos, se ele está ligado a dificuldades financeiras e uma sobrecarga geral que inclui as classificações de impacto. Uma outra escala bastante importante, ela avalia a percepção que o paciente tem de eventos que foram estressores no mês anterior, além de uma escala de autopreenchimento sobre o estado de ansiedade. Tem um outro questionário que ele é bastante interessante, que ele avalia o comportamento alimentar. Então ele avalia 3 comportamentos alimentares. Um deles é a dieta restritiva, outra é a alimentação emocional e o outro é a alimentação motivada por motivos externos. Existe uma subescala que ela é de restrição alimentar, que ela avalia a intenção e o comportamento de restringir a ingestão de alimentos por causa de uma preocupação com o peso. A alimentação emocional, ela se trata assim daqueles comportamentos excessivos que são desencadeados por algumas emoções consideradas negativas, como a raiva, o tédio, a ansiedade ou o medo. Essa escala de alimentação motivada por estímulos externos são geralmente estímulos também ligados à comida, como quando a pessoa sente o cheiro ou o gosto da comida e a pessoa fica apreensiva por comer, né? Ou ainda de ver outras pessoas comendo ou de ver uma comida sendo preparada e isso elicia toda a ideia de ingerir o alimento, de ingerir muitas vezes uma quantidade excessiva de alimento. Então, como eu mencionei anteriormente, né, foi medido o cortisol, os pacientes foram medidos e chegaram então aos resultados sobre se essa intervenção de mindfulness, como ela impactou a vida desses participantes. É importante dizer, deixa eu tomar um golezinho do meu café aqui. Na verdade, para o nosso conhecimento, de todos que estão acompanhando, esse é o primeiro estudo a explorar os efeitos de um novo programa de mindfulness e redução de estresse, né, e da gordura abdominal. Essa intervenção de mindfulness ela foi bem sucedida, né, porque ela conseguiu aumentar a atenção plena e a capacidade de resposta às sensações corporais, reduzindo a ansiedade e a alimentação em resposta a estímulos externos, né, fazendo com que isso reduza também a ingestão de alimentos em respostas às emoções. Essa resposta do cortisol, para as pessoas que participaram desse grupo de intervenção em mindfulness, ele mostrou uma maior redução entre essas pessoas que fizeram, quando comparadas com o outro grupo que não teve essas práticas de mindfulness. Agora, uma redução realmente significativa, ela foi precisamente observada nos pacientes obesos, né, no grupo de tratamento que fizeram o mindfulness, sugerindo que a gente pode seguir aprofundando ainda mais esses estudos. Esses resultados que em mindfulness que esse estudo mostra, eles são resultados encorajadores, mas o tratamento ele não reduziu a gordura abdominal localizada entre as vértebras lombares 2 e 4, que é uma região que ela está altamente associada à quantidade de gordura visceral, e nem influenciou na distribuição do tronco para a gordura da perna. Agora, por um outro lado, e isso é importante, eu quero que vocês saiam com isso muito presente daqui, foi possível observar que as pessoas que participaram da intervenção, elas falaram que tiveram melhorias em mindfulness, na atenção plena, elas tiveram melhorias na capacidade de resposta às sensações corporais e também ao estresse crônico, e essas pessoas elas tiveram maiores reduções na gordura abdominal, o que dá apoio a essa teoria de que quando a gente consegue melhorar os processos psicológicos
né, através de mindfulness, isso pode levar a uma alteração na quantidade de gordura que nós temos no nosso corpo, e isso, obviamente, é muito positivo. Além disso, as reduções no cortisol que foram medidas, elas estão ligadas a uma redução na gordura abdominal para as pessoas que participaram do grupo de mindfulness. Uma pesquisa anterior ela já tinha estabelecido que o cortisol está associado ao aumento da gordura abdominal. A resposta alta pela manhã do cortisol está ligada a uma maior gordura abdominal. Mas, por outro lado, até onde a gente sabe, esse é o primeiro estudo, né, de mindfulness a demonstrar que a redução do cortisol pela manhã está associada a uma redução na gordura abdominal. E tenham isso com muita clareza de que gordura abdominal é o principal vetor assim, de saúde. Quanto menos a gente tiver, menos propensos a doenças nós estaremos. O que esses resultados sugerem é que quando a gente tem um esforço bem sucedido para reduzir o cortisol pela manhã, possivelmente isso vai reduzir também a gordura visceral ao longo dos anos. Portanto, gente, um aumento na atenção plena, e isso é feito através de mindfulness, através de intervenções focadas em mindfulness, que reduções dos níveis de cortisol pela manhã e a redução na alimentação emocional, elas estão ligadas à redução nessa distribuição de gordura, né? Esses achados eles são, na verdade, eles estão muito alinhados com outros estudos que foram feitos em ratos, né, que demonstram uma ligação muito forte entre o comer estressado e a distribuição de gordura. Especificamente quando a gente fala de estresse crônico e glicocorticoides muito elevados, eles induzem a uma mudança na preferência da ingestão de alimentos em ratos. Quando esse experimento foi feito em ratos, eles deixavam de comer a ração e passavam a comer o quê? Mais gordura e mais açúcar. Que são, o termo em inglês utilizado para isso é muito interessante, se chama de comfort food, que são comidas reconfortantes. E quando a gente combina isso com níveis elevados de insulina, que é muito ocasionado pela ingestão desses alimentos, ela reorganiza toda a nossa reserva de energia que sai da região periférica do corpo e vai até a região central. Por sua vez, quando a gente tem os depósitos de gordura abdominal, que eles estão altamente relacionados com a redução nessa reatividade do eixo hipotálamo e pela produção de cortisol, em resposta a estressores agudos, mostra que a gente tem um menor feedback metabólico negativo. Esses estudos em animais, eles mostram que a ingestão desses alimentos de comfort food, eles podem proporcionar um alívio no curto prazo, né? Principalmente quando a gente fala de humanos, um alívio a curto prazo do estresse em humanos, embora isso custe o aumento da gordura abdominal. Portanto, gente, o treinamento de mindfulness ele pode melhorar a capacidade de lidar efetivamente com experiências estressantes e reduzir com isso a dependência sobre esses alimentos bengala, vamos chamar assim, né? Esses alimentos reconfortantes. Quando isso é utilizado muitas vezes justamente para controlar o estresse ou uma resposta a outros fatores negativos e emoções que promovem, consequentemente, uma distribuição de uma gordura corporal mais favorável. Então, que fique muito claro, essa intervenção ela não foi projetada para induzir uma perda total de peso, porque as diretrizes para reduzir a ingestão de calorias ou aumentar o exercício, eles não fazem parte desse programa. No entanto, quando a gente faz uma análise mais detalhada, ela revela que essa intervenção em mindfulness, ela estabilizou o peso entre os obesos, né? Então, vejam só, e aqui a gente não está falando de as pessoas que participaram desse estudo, isso é importante que fique muito claro, não eram pacientes bariátricos. Isso eu estou trazendo o mindfulness para a cirurgia bariátrica. Mas a intervenção ela estabilizou o peso entre os participantes obesos, uma vez que as pessoas que não fizeram mindfulness, elas ganharam em média
1,7 quilos, quase 2 quilos durante o mesmo período. Ou seja, as pessoas que praticaram mindfulness, elas mantiveram o peso que elas tinham. As pessoas que não exercitaram, que não praticaram, que não participaram desse programa, chegaram a ganhar 2 quilos durante o mesmo período. Além disso, uma maior frequência do comer conscientemente as refeições, né, de colocar um mindfulness no comer, estava relacionada à perda de peso. O que esses resultados todos indicam é que essas práticas de mindfulness, por si só, elas podem não induzir de forma confiável a ingestão calórica, né, nessa população, mas ela pode sim impedir o aumento periódico de comer demais e, consequente, levar a um ganho de peso, como ficou evidente no resultado. No mínimo, essas técnicas elas podem apoiar, dar um tipo de suporte, né, aos esforços de manutenção do peso, e a perda real de peso pode ocorrer para as pessoas que comem uma alta proporção de refeições em estado de mindfulness, em estado de presença, em estado de atenção plena. Então, esse estudo ele não foi capaz de examinar as mudanças de longo prazo, eles fizeram a avaliação durante o período da intervenção, que foi um período de 9 semanas. O bariatricamente leve ele tem um período de 8 semanas. Né? E é possível que essas diferenças de grupo na manutenção do peso eles possam ter aumentado ou desaparecido a longo prazo. Então isso a gente fica sem saber. Então, uma das limitações assim, do estudo é que muitas das associações entre a melhoria nas variáveis psicológicas, os níveis de cortisol e gordura abdominal, elas foram observadas somente entre as pessoas que fizeram mindfulness e não foram encontradas no grupo controle. Finalmente, e não menos importante, os participantes, só para relembrar, eram mulheres pré-menopáusicas, né, relativamente saudáveis, que relataram altos níveis de estresse e de alimentação emocional, e, portanto, não fica claro se o resultado se ampliaria para outros tipos de mulheres. É claro que o que eu vejo recorrentemente na prática clínica é que o paciente que fez cirurgia bariátrica, obviamente é impossível generalizar, mas eu diria na grande maioria, tem em maior, às vezes num grau bastante acentuado, outras vezes num grau mais moderado, uma alimentação emocional. Isso porque todos nós temos. Mas, em resumo, esse estudo exploratório ele mostra quão promissor é o treinamento de mindfulness, né, que ele pode beneficiar as pessoas em situação de obesidade, de síndrome metabólica e síndrome metabólica. Né? Por quê? Porque ela melhora o padrão de comer demais, acaba também diminuindo a resposta do cortisol ao despertar, o que é uma variável bem importante, e que isso pode contribuir finalmente para uma redução da gordura abdominal ao longo dos anos. Embora essa intervenção não tenha sido eficaz na redução da gordura abdominal ou na distribuição da gordura em todos os participantes, foi observada melhoria entre aqueles que aumentaram a atenção plena, em que aumentaram seu nível de mindfulness, né? E também diminuiu o estresse crônico, diminuiu também a alimentação emocional e diminuiu também a resposta elevada do cortisol, o que não é um bom sinal para ninguém, na verdade. Também foi observado uma prevenção no ganho de peso entre as pessoas, que isso é muito importante, né? A prática de mindfulness ela conseguiu prevenir o ganho de peso nas pessoas que participaram. Eu falei agora há pouco que as pessoas que não praticavam mindfulness, elas ganharam quase 2 quilos durante o mesmo período que as pessoas mantiveram seu peso estável. Então, certamente, algumas pesquisas futuras elas vão examinar os efeitos de mindfulness depois da perda de peso inicial e principalmente a longo prazo nessa população em situação de obesidade, para ver se essas técnicas facilitam as tentativas iniciais da perda de peso quando combinadas com orientações nutricionais e de exercícios projetadas para a perda de peso. A integração desse programa com estratégias ativas de perda de peso pode levar a diminuições, né, direcionadas dessa gordura abdominal, trazendo certamente muito mais qualidade de vida para todas as pessoas. É certamente uma prática, um exercício
uma ferramenta muito potente que eu estou oferecendo através do Bariatricamente Leve, que é um programa de 8 semanas focado em comportamento alimentar, focado em mindfulness, para trazer mais qualidade de vida para todo paciente que fez uma cirurgia bariátrica. A gente sabe, alguns estudos já mostraram, e esses são resultados bastante interessantes, o quanto o estresse, muitas vezes, ele é uma variável que não muda após a cirurgia bariátrica. Se por um lado a gente tem muitas variáveis que diminuem, como o peso, doenças, a quantidade de remédios que o paciente toma, isso tudo costuma diminuir muito. Foi avaliado que a ansiedade ela é uma variável que costuma se manter estável tanto antes quanto depois. E o que acontece em situações como essa? Muitas vezes os pacientes que têm uma alimentação emocional muito pronunciada, ou pacientes que no pré-operatório ou durante o desenvolvimento da sua obesidade eram grandes comedores de volume e também de alimentos ricos em teor de gordura ruim e açúcar, elas substituem muitas vezes após a cirurgia bariátrica esse comportamento por comer pequenas quantidades, pouquinho em pouquinho, ao longo do dia. E isso está muito ligado a um estado emocional, muitas vezes ligados aos gatilhos emocionais que fazem com que a pessoa inicie esse comportamento alimentar de forma tão automática. O que acontece? O comer, ele é uma prática diária. Nós, desde que nascemos, estamos acostumados, em primeiro lugar, com a função emocional que existe no comer. Eu costumo dar o exemplo, só para você ter ideia de como isso está na nossa pré-história. A primeira coisa que silencia o choro do nascimento de uma criança é o leite materno. Ou seja, aí a gente já tem toda a questão da alimentação com uma diminuição do desprazer, quando os pulmões de um bebê se enchem de ar, isso é experimentado como uma sensação de desprazer. Por isso que a criança chora. E o leite materno é, já desde o início, o primeiro sinal de conforto da chegada desse bebê. Então, a ligação das emoções com a forma da gente se alimentar está na nossa base. E ao longo da vida a gente vai tornando esse ato de comer automático. Isso é a forma que o nosso cérebro funciona, justamente para facilitar as coisas. Imaginem que vocês tivessem que aprender a dirigir um carro cada vez que se sentassem nele. Certamente a primeira vez que vocês dirigiram deve ter sido mais fácil, deve ter deixado apagar o carro, deve ter cometido alguns erros que são característicos de todo o início, mas que ao longo do tempo hoje você dirige o carro sem pensar, ou vai até o trabalho de ônibus, pega o ônibus, desce do ônibus de forma tão automática que não precisa pensar. Pois então, a mesma coisa acontece com a nossa forma de se alimentar. Muitas vezes é muito fácil, como é uma prática cotidiana e que se torna automática, ela se torna um alvo fácil do direcionamento das nossas emoções. Então, é muito comum que a gente mude o nosso estado emocional ou de alguma situação desagradável para um comer estressado. E o mindfulness intervém muito nesse ponto, é muito focado no comer. O Bariatricamente Leve ele é focado nesse ato de comer. São 8 encontros, um encontro por semana, que tem o objetivo de trazer essas práticas que são realmente transformadoras. E fica a minha recomendação aqui para vocês conhecerem mais. Em breve eu vou estar mostrando para vocês mais detalhes do Bariatricamente Leve. E recentemente eu gostaria de compartilhar com vocês, eu escrevi um livro, esse livro se chama 50 Maneiras de Superar a Ansiedade Após a Bariátrica. O meu livro está disponível de forma gratuita, então podem entrar no link da bio aqui do Instagram, cliquem lá, baixem o livro, leiam e me deem o feedback. Vai ser um prazer conversar com todos vocês sobre o conteúdo desse livro, que está muito ligado ao nosso comportamento alimentar, às nossas questões mais humanas e mais corriqueiras. E tenho certeza, eu reuni 50 sabedorias, o que eu estou chamando assim, de 50 sabedorias, que muitas vezes eu trabalho, inclusive, com o paciente na consulta 1 a 1, e consegui compilar isso em um livro, que, como eu falei, está disponível online. Então eu deixo aqui o convite para vocês baixarem o livro, leiam,
me enviem feedback, que eu vou ficar muito satisfeito de ter o retorno de vocês. Tá bom, gente? Então fiquem espertos, porque semana que vem eu vou fazer a próxima live. A próxima live vai ser sobre vício em alimentos. Então eu vou falar um pouco sobre como é que funciona o nosso cérebro nessa questão do vício em alimentos. Estão todos convidados, baixem o livro, leiam e fiquem atentos que em breve a gente vai ter a próxima turma do Bariatricamente Leve. Eu vou encerrar